Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo na apostila volume 3, parte 2. Vai ser da página 9 a 14. Pegue a apostila de vocês para acompanhar e sempre pause quando necessário. Apostila, página 9. Vamos conhecer a expressão artística em que os povos indígenas manifestam seus costumes e tradições, um tipo de arte bem diferente daquela vista em quadros e esculturas no museu. Os povos indígenas, de modo geral, expressam-se artisticamente pela música, pela dança, pela criação de objetos usados no dia a dia ou em rituais e pelas pinturas corporais. Na ilha de Marajó, a gente vê ali na apostila o mapa, né? Existiu um povo indígena muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Esse povo, chamado Marajoara, deixou um admirável trabalho artístico conhecido como cerâmica marajoara. A fabricação de peças em cerâmica era um trabalho quase exclusivo das mulheres. Elas recolhiam o barro na beira do rio, ou submetiam a um processo de limpeza, a fim de retirar pedrinhas e sujeiras, para em seguida ser modelado. Depois de pronta, a peça era queimada para adquirir resistência e não se dissolver mais na água. Para isso, os indígenas cavavam um buraco no chão, colocavam a peça, cobriam com galhos secos e em seguida faziam o fogo. A decoração das peças era muito rica e variada, com traços simétricos, desenhos geométricos e padrões decorativos aplicados repetidamente. As cores usadas eram vermelha, branca e preta. Então, ali na apostila a gente tem uma urna funerária, que é uma espécie de vaso com tampa usado para colocar os ossos. Depois que os ossos se decompunham, eles eram desenterrados, limpos e pintados de vermelho. Em seguida eram colocados na urna, que era enterrada até a borda e tampada. Em volta dela, o marajoara colocava oferendas ao espírito morto, como alimentos e um banco de cerâmica. Eles acreditavam que a alma do morto permanecia nos ossos e por isso os preservavam. Tem a imagem de uma tigela, de forma simples, de pintura policrômica, mais de 3 cores. Eles utilizavam para armazenar alimentos, carregar pertences. E também uma tanga, que é peça exclusiva da cultura majoara. Em formato triangular, eram usados pelas mulheres, mas não se sabe com que finalidade. Poderia ser apenas um enfeite ou um objeto ritual, por exemplo. Pelos furinhos em suas extremidades, imagina-se que eram presas ao corpo com um cordão. Hoje, essas peças elas podem ser encontradas em vários acervos de vários museus do Brasil. Apostila, página 10. A argila sempre foi um material muito explorado pelos povos indígenas. Os Carajá, por exemplo, habitantes do estado de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, tradicionalmente fabricam bonecas em cerâmica, as chamadas licocos ou hitchocos. Para decorar o rosto das bonecas, as mulheres desenham círculos faciais, que são marcas desse grupo. Já a decoração do corpo imita a pintura corporal usada pelo Carajá. Essas bonecas de argila são produzidas pelas mulheres da comunidade e são usados como brinquedos pelas crianças, retratos de cenas cotidianas da comunidade indígena. A licoco, que conta no livro, mostra uma jovem preparando comida em uma tigela. Para decorar as bonecas, usavam-se o preto, o amarelo, o laranja e o vermelho. A cerâmica é clara, retirada das margens do rio Araguaia. Ali na apostila a gente já tem uma atividade. Após observar a imagem da boneca, utilize o contorno abaixo para criar uma representação da licoco. A decoração pode ser feita com vários tipos de linhas, formas e cores. Então ali na apostila você já tem o modelinho, né, o formato, e vocês vão fazer a decoração com outros tipos de linhas, formas e com as cores preta e vermelha. E a segunda atividade sugerida na apostila é modelar uma bonequinha dessa, em argila. Daí depois que estiver seco, vocês vão deixar no sol secando. Daí vocês vão pintar e usar a criatividade de vocês para fazer a bonequinha, né? Então, como que vocês vão fazer essa modelagem? Vocês vão fazer uma forma oval. A partir dela, vocês fazem a cabeça, os braços e as pernas, moldando com os dedos. Os braços eles são mais alongados do que as pernas, que são dispostos de modo a formar uma base para que a peça não se quebre facilmente. Também, para ela não se quebrar, vocês podem inserir um palitinho para dar uma estrutura para a escultura de vocês. Lembrando, para fazer essa atividade, quem for fazer, forrar a mesa, né, com jornal, fazer num lugar que não tenha problema sujar um pouco, porque a argila ela dá sujeira. E também, para vocês conseguirem moldar ela, vocês vão ter que molhar um pouquinho com água, tá? Quem por algum motivo não puder adquirir a argila,
vai tentar fazer o mesmo desenho ou com giz de cera ou com tinta no caderno de desenho, ok? Apostila, página 11. Saiba mais. Você sabia que os indígenas pintam o corpo para enfeitá-lo, protegê-lo e para expressar ideias e sentimentos? Ali a gente observa uma criança do Tupi-Guarani. A pintura do corpo, geralmente abstrata e geométrica, também pode mostrar a função de cada um dentro da tribo. As tintas são feitas com elementos naturais como argila, carvão, sementes, flores e frutos. Os indígenas usam gravetos, a ponta dos dedos e as mãos como pincel. Alguns fazem carimbos de caroços de fruta partido ao meio. Então, como vimos ali, eles pintam o corpo como várias razões, como enfeite, como proteção para o dia de sol, para evitar picadas de insetos, para identificar a posição de um membro da comunidade e em preparação para rituais. Para cada evento, uma pintura específica. As cores das tintas são tiradas da natureza. A branca da tapatinga, que é um tipo de argila. A vermelha é extraída do urucum. E a preta ela é retirada do suco do jenipapo ou da fuligem, do carvão, no caso. Os padrões das pinturas variam de acordo com as etnias indígenas. Eles podem ser geométricos ou formados por linhas combinadas como formas que se repetem. Geralmente são desenhos abstratos, mas muitas vezes eles também representam características de animais. Na página 11, a gente tem uma atividade que é pintar o braço como os indígenas e usar a imaginação da gente. A gente pode pesquisar mais imagens na internet, né? Para ver, digita pintura indígena, para vocês terem como referência. Mas para isso vocês têm que ter certeza que a tinta não é tóxica. Se vocês não tiverem certeza, é melhor vocês fazerem o contorno do braço numa folha de papel sulfite e vocês fazerem a pintura na própria folha. Daí vocês tiram a fotinho para a professora e enviam, ok? Daí na cor preta, vermelha e branca. Ou pode ser até um pedaço de papelão, tá? Faz uma linha mais grossa para representar o braço, mas daí não ter também problema de ou sujar roupa, ou até mesmo dar alguma reação alérgica, ok? Apostila, página 12. Aprender é divertido. Os indígenas buscam ideias para a construção do grafismo observando a natureza. A combinação de alguns grafismos representa características de animais, como cobra, espinha de peixe, casco de jabuti, e entre outros. Geralmente as linhas são retas, de espessura fina e grossa. Elas aparecem em várias direções. Observe os exemplos a seguir. Então, nessa atividade, a gente vai ter dois conceitos, textura visual e textura tátil. A textura ela define características de uma superfície, por exemplo, um tronco rugoso, uma pluma macia, uma pintura corporal ou a pele de uma onça pintada. Então, o que é textura tátil? Ela é reconhecida pelo toque, por exemplo, a pluma, ela é macia. Já a textura visual é aquela que reconhecemos pelo olhar, a repetição de padrões de uma pintura corporal, ou na estampa ou de um tecido. Por exemplo, o grafismo produzido pelos indígenas, pinturas corporais, são formadas por repetição de formas e linhas. Você lembra que a professora falou que eles muitas vezes repetem a pele dos animais, né? Então, através dessa repetição, eles estabelecem padrões geométricos que reconhecemos como texturas visuais. Então, na página 12, depois de vocês verem esses três registros gráficos inspirados no peixe, na escama ou na estrutura física dele, na espinha, vocês vão criar o grafismo de vocês. Só que a professora vai pedir para vocês fazerem no caderno de desenho, porque vai utilizar tinta, né? Vocês vão pegar uma folha do caderno, tinta guache preta, um graveto ou um palito de dente. Daí vocês vão molhar várias vezes para fazer as linhas gráficas, para vocês fazerem a sequência de vocês. Após concluir, vocês fazem o registro e enviam para a professora. Se tiverem dúvida também, marque o número da página, pergunta e enviem para a professora tirar a dúvida e explicar de forma melhor, tá? Se por algum motivo não tiver tinta, vai pegar uma caneta preta ou um lápis de escrever preto e vai fazer da mesma forma a atividade. Não tem o material, vai substituir por outro, mas não vai deixar de fazer. Não tem problema essa substituição, o importante está a apostila preenchida e bem feitinha a atividade. Apostila, página 13. Arte plumária. Cocares, enfeites, braçadeiras, armas, brincos e outras peças são confeccionados com penas de aves para serem usados em ritos e festas.
Essa atividade, chamada de arte plumária, é realizada pelos homens que fazem um ritual para caçar, separar, pintar e amarrar as penas. Cada povo indígena cria suas peças de forma diferente. Observe alguns exemplos. Então, a gente observa ali o indígena do Tupi-Guarani, um indígena Tupi-Guarani, uma mulher, né? Do homem é diferente da mulher, e o indígena Calapalo. Então, uma observação sobre a arte plumária. Vocês viram que na argila, geralmente é confeccionados os utensílios pelas mulheres. Já na arte plumária, é pelos homens, porque eles realizam as caças das aves, eles que coletam e separam as penas. Fazem o tingimento, o corte e a amarração. A amarração ela é feita de forma que elas ficam sobrepostas, quase imitando a asa de um pássaro. E o tingimento das penas ele é feito através de uma técnica chamada tapiragem. Para compor essas peças, que podem ser, né, como a professora falou, armas, cocares, instrumentos musicais, brincos, colares, braçadeiras, eles utilizam para fazer as amarrações fibras vegetais, taquaras e madeira. A gente sabe que existem vários grupos indígenas, e os que mais se destacam na arte plumária é a Xavante, o Caiapó, a Assurine, Carajá e o Caapor. Então, nessa página, a gente tem mais uma atividade. A gente vai utilizar o material de apoio e vai fazer uma braçadeira. Então, essa imagem que vocês têm no material de apoio, o que a professora vai pedir para vocês antes? Vocês observem essas imagens, observem as cores. Vocês vão primeiro pintar essas penas para fazerem a braçadeira de vocês, pintar também esse detalhe ali. A braçadeira é esse acessório do braço. Depois que vocês pintarem bem bonitinho, vocês vão recortar. Se precisarem, pode pedir ajuda de um adulto. Depois vocês vão colar também. Vocês vão escolher a posição que vocês vão colar a braçadeira de vocês. E daí vocês vão enviar a foto para a professora, tá? Essa última parte da atividade, a professora vai sugerir outra atividade para vocês, de fotografia. A professora já vai explicar o que é. Devido a essa atividade ser feita em grupos, né? E a gente está em momento de afastamento social, então a professora vai sugerir outra atividade para a gente concluir, ok? Pela obra do Sebastião Salgado. Primeiro a professora vai falar quem ele é e depois a professora vai explicar a atividade. O Sebastião Salgado ele é um fotógrafo que registrou bastante paisagens, desde as mais esplêndidas, as maiores atrocidades, né? Ele desenvolveu vários projetos de fotografia com tribos indígenas e ele disse que seu maior motor foi a curiosidade por conhecer as coisas do mundo e a vontade de transmiti-las, passar para as pessoas que não têm a oportunidade de estar onde ele está, né? Então ele vai caminhando de lugar em lugar e faz esses registros através da fotografia. Então esse é um dos registros que ele fez na Amazônia. Existem vários outros, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, é só vocês digitarem Sebastião Salgado, se verem as fotografias, vai ter muito mais. Vamos pegar ele como exemplo para a gente sempre ter curiosidade, sempre buscar o conhecimento, não ter preguiça, né? Então a gente vai fazer uma releitura. O que é a releitura? Vocês vão ver essa obra, né, da Índia, que está Kokokar, e vocês vão acrescentar algo novo, de original, que vocês podem escolher. Pode ser um animalzinho, pode ser mais plantas. Vamos procurar deixar ela bem colorida, alegre. De repente algum instrumento musical que vocês aprenderam, algo que vocês aprenderam na apostila que vocês acharam interessante acrescentar nessa obra. Vocês observaram que na apostila tinha muitas atividades para ser desenvolvidas em sala, que elas tiveram que ser modificadas. Se vocês já fizeram de outra forma, é só enviar o registro, a professora avalia, né? Não tem problema, a professora vai aceitar da mesma forma, mas o importante é sempre fazer todas as atividades, não deixar nenhuma em branco. Participou desse vídeo inteiro, que assistiu e realizou as atividades, dá um ok para a professora, que a professora vai dar uma nota de participação, né? Que concluiu essa parte da apostila. E a professora vai continuar postando atividades no Educa Penha, tá? Até dezembro. Uma boa semana e até mais!